pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula é dessa blusinha que a gente vai confeccionar utilizando 2 tons do fio Jeans Light da Círculo. Acompanhe aí na lateral do seu vídeo a lista de material completa que a gente vai utilizar. E se você quiser ver outros modelos de blusa que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela. Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal, que a sua inscrição é muito importante pra gente, pessoal. Eu também estou esperando vocês lá no meu Instagram com todas as novidades que ainda vem por aí, @Bia_JC Ferreira. Vamos começar. Pessoal, daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre como a gente vai trabalhar os tamanhos P, M, G e GG, mas por enquanto começa tudo igual para todos os tamanhos, tá bom? Eu vou iniciar aqui o nosso trabalho com a cor 8747 e agulha de 2,5 milímetros. E a gente começa a primeira carreira fazendo 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos pular as 4 correntes mais próximas da ponta da agulha, 1, 2, 3, 4, e na quinta corrente a gente vai fazer um ponto alto. Essas 4 correntes que a gente pulou, elas já equivalem a um ponto alto. Então, aqui a gente tem 2 pontos altos. Vamos para a corrente seguinte e vamos fazer um ponto alto. E vamos para a corrente seguinte, a última corrente que resta, fazer o quarto e último ponto alto, olha só. Ficando assim, 4 pontos altos, formando um bloquinho. Esse bloquinho marca a nossa primeira carreira. Agora a gente vai para a nossa próxima carreira e a cada carreira que a gente fizer, a gente vai aumentar a quantidade de bloquinhos e a gente sempre inicia a carreira fazendo 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou virar o trabalho. O nosso bloquinho de baixo, ele vai ficar dessa forma aqui, olhem só. A nossa pontinha, essa pontinha bem aqui, o cantinho do nosso quadradinho, ele vai ficar para baixo dessa forma, ok? Só mostrando para vocês como é que a gente vai, como eu posso dizer, desenhar o nosso trabalho, tá? Essa etapa do trabalho. Vou fazer aqui mais um bloquinho, vou pular 4 correntes e na quinta eu vou fazer um ponto alto. Vou para a corrente seguinte fazer mais um ponto alto e na corrente seguinte fazer outro ponto alto. Agora, o que eu vou fazer? Vou tirar aqui a agulha para mostrar melhor para vocês. Eu vou fechar esse quadradinho, esse bloquinho, lá nas correntinhas em que a gente iniciou o bloquinho da carreira anterior, da nossa primeira carreira. Eu venho aqui na correntinha, na primeira correntinha, contando de cima para baixo, e nela eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou voltar aqui com a nossa agulha. Vou deitar o nosso bloquinho, entrar aqui na primeira correntinha, contando de cima para baixo, e nela eu vou fazer um ponto baixíssimo, ficando dessa forma aqui. Vou aqui fazer mais um bloquinho. Para encerrar a carreira, observe que eu mostrei aqui o nosso bloquinho começando a carreira, e agora eu vou mostrar o nosso bloquinho encerrando a carreira. Vou fazer aqui 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Vou pegar aqui a lateral do nosso primeiro bloquinho, e vou fazer nele 2 pontos altos. 1, 2. E vou fazer mais um ponto alto na primeira correntinha, dessa vez contando de baixo para cima. Olhem só. Para que o nosso ponto, o nosso bloquinho fique firme, a gente prende, na correntinha, tá bom? Ficando dessa forma aqui a nossa segunda carreira. Vamos para a terceira carreira. Como eu falei, a gente sempre inicia com 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos virar o trabalho e vamos fazer aqui o nosso bloquinho. Pula 4 correntes. Na quinta corrente a gente faz o segundo ponto alto. Na corrente seguinte, o terceiro ponto alto. Na corrente seguinte, o quarto ponto alto. Aí a gente vai deitar esse bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior, fazendo um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha, contando de cima para baixo. Pronto. A gente fez aqui o primeiro bloquinho da carreira e agora a gente vai para um bloquinho novo, que é o bloquinho que fica centralizado, que não é nem o primeiro e nem o último. E quando você estiver trabalhando esses bloquinhos que não são nem o primeiro e nem o último da carreira, você faz o seguinte:
você faz 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e coloca 3 pontos altos pegando o pontinho, o bloquinho aqui na lateral, olhem só, esse bloquinho aqui na lateral. 1, 2, 3. Aí você deita sobre o bloquinho e faz um ponto baixíssimo na primeira corrente, contando de cima para baixo. Agora, a gente vai fazer o último bloquinho dessa carreira, que é igual ao que a gente fez no último bloquinho da carreira anterior. A gente vai fazer 3 correntes, 2 pontos altos pegando o ponto da lateral, e mais um ponto alto pegando a primeira corrente, contando de baixo para cima. Ficando dessa forma aqui a nossa terceira carreira. Vamos fazer mais uma carreira para não restar dúvidas? Vamos lá. Iniciando aqui com 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Virando aqui o trabalho. Pulando 4 correntes. Na quinta, a gente faz um ponto alto. Vamos para a corrente seguinte. Fazer mais um ponto alto. E na última corrente, outro ponto alto. Formando assim o nosso primeiro bloquinho da quarta carreira. Vamos deitar aqui o bloquinho sobre o bloco da carreira anterior. E vamos fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Agora, a gente vai fazer um bloco que não é nem o primeiro e nem o último. Então, a gente faz 3 correntes. E faz 3 pontos altos pegando o ponto da lateral do bloquinho, tá? Que é o primeiro ponto alto, que são as correntinhas do bloquinho. 2, 3. Vamos deitar aqui, fazer um ponto baixíssimo, pegando a primeira correntinha, contando de cima para baixo, e vamos repetir, lembrando que a gente ainda vai fazer novamente mais um bloquinho que não é nem o primeiro e nem o segundo. Então, a gente repete a mesma coisa, 3 correntes e 3 pontos altos, pegando a correntinha, as correntinhas do bloquinho anterior. 2, 3. Agora, a gente vai deitar aqui sobre o bloquinho e vai fazer um ponto baixíssimo. Agora sim, a gente vai fazer o último bloco. 3 correntes. Sobre as correntinhas do bloquinho de baixo, a gente vai fazer 2 pontos altos apenas. E o último ponto alto a gente faz pegando a primeira correntinha, contando de baixo para cima. Ficando dessa forma a nossa quarta carreira. E assim você vai seguir o seu trabalho. Quanto mais carreiras você fizer, mais a gente vai ampliar essa abertura aqui, aumentando também a quantidade de bloquinhos para cada carreira. E até quando você vai fazer isso aí? Você vai fazer isso até que essa abertura aqui tenha a medida aproximada da quarta parte da circunferência do seu busto. Calma que eu vou explicar. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, já está a minha sugestão de medidas para o tamanho PMG/GG, que você tem que trabalhar essa abertura aqui. Então, você vai pegar uma fita métrica e vai medir essa abertura e vai trabalhando carreira por carreira até que você alcance a medida que você precisa, que é a que eu estou indicando aí, tá bom? Só que, pessoal, como eu sempre falo nos meus vídeos em relação a essa tabela é para ajudar as pessoas que estão fazendo a peça à pronta entrega, que o cliente vai chegar, vai experimentar e vai levar que servir. Para quem está fazendo a peça por encomenda ou para si mesmo, o ideal é que você faça seguindo as suas próprias medidas, tá? Para não correr risco de errar no tamanho. Então, o ideal é que você pegue as medidas de quem vai utilizar a peça. E como você vai fazer nesse caso? Você vai medir a circunferência do busto de quem vai utilizar a peça e vai dividir por 4, tá bom? Pegue a circunferência do busto de quem vai utilizar a peça e vai dividir por 4. O resultado da divisão é o que você precisa trabalhar aqui nessa etapa, tá bom?
Pronto, pessoal, olhem só. Aqui eu tô com o meu mais adiantado. Aqui eu já alcancei a medida que eu preciso, tá? Pra minha peça, já tem aqui a quarta parte da circunferência do busto do meu manequim, que é para quem eu estou fazendo a peça. E o que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai dar continuidade de uma forma em que uma parte do trabalho fique reta e a outra parte continua seguindo do jeito que está. O nosso trabalho ele vai ficar da seguinte forma. O nosso objetivo é esse aqui, olhem só. Essa parte aqui agora seguiu reta, sem aumento, mas essa aqui continuou pontuda do jeito que tá bom? De um lado a gente vai continuar trabalhando, iniciando e começando a carreira do mesmo jeito, já o outro a gente vai trabalhar para que o trabalho siga reto. E eu vou mostrar como fazer isso agora. Para facilitar, para você não se perder, eu vou colocar aqui um marcador deste lado aqui. Este marcador, ele vai me indicar que sempre que eu tiver desse lado, eu vou trabalhar de forma reta, para eu não me confundir. Então, desse lado que a gente vai seguir reto, a partir de agora a gente já não sobe mais com 7 correntes, tá bom? Vamos fazer aqui 3 correntes, tá? Que equivale a um ponto alto. E no mesmo ponto onde a gente surgiu com essas 3 correntes, a gente vai fazer mais 3 pontos altos para completar os 4 pontos altos. Fez aqui os 4 pontos altos, a gente desce aqui no primeiro bloco da base, deixa eu passar aqui por cima desse marcador, e a gente encerra com um ponto baixíssimo. Então, aqui, a partir de agora, a gente segue o modelo que a gente já vem seguindo, tá bom? Apenas esse primeiro ponto na parte reta, da parte que tá o marcador, é que a gente vai fazer de forma diferente. O resto a gente vai fazer tudo igual, ok? Então, a gente segue fazendo até o finalzinho da carreira. Quando chegar no finalzinho da carreira, você volta, lembrando que desse lado é um bico, então desse lado sim, você sobe com 7 correntes e volta para cá novamente pro marcador. Quando você estiver chegando aqui próximo do marcador, aí a gente volta para mostrar novamente, porque o foco da explicação agora está deste lado aqui, do lado reto, tá bom? Já que do lado da pontinha você já aprendeu como faz. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, tô chegando aqui próximo do marcador, que é a região onde a gente vai seguir de forma reta. Vou fazer aqui 3 correntes, 3 pontos altos aqui, pegando o ponto na lateral do bloquinho da base. Vou deitar aqui sobre o último bloco da base e vou fazer um ponto baixíssimo na primeira corrente, contando de cima para baixo. E é desse jeito aqui que eu vou encerrar essa carreira quando eu estiver trabalhando aqui na parte reta, na parte que está o marcador. Tá bom, pessoal? Toda vez que você estiver encerrando, você vai fazer isso aqui. E agora você vai subir para a próxima carreira e você vai subir da maneira que a gente subiu essa bem aqui embaixo. Olha só que foi a primeira carreira reta que a gente fez. Vamos fazer 3 correntes, vou mostrar aqui para recordar. 3 correntes, virar o trabalho e faz 3 pontos no mesmo lugar onde a gente saiu com essas 3 correntes. 1, 2, 3. Aí é só a gente deitar o ponto e fazer o ponto baixíssimo onde você já sabe. Olhem só, como aqui já tá seguindo reto. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Então, pessoal, não tem dificuldade nenhuma. É só isso aqui que a gente vai fazer. Você vai iniciar a carreira dessa maneira que eu acabei de mostrar e vai encerrar da maneira que a gente fez anteriormente. E isso vai fazer com que essa parte aqui siga reto. Desse lado, a gente continua trabalhando normalmente como a gente veio fazendo desde o início. E aí, você trabalhando dessa forma, você vai ter um motivo igual a esse aqui. E até quando você vai fazer isso aqui, trabalhando de ida e volta? Pessoal, você vai trabalhar de ida e volta até você ter a altura que você quer para o seu decote, tá bom? Vou virar aqui em cima, que é a posição correta. Então, você vai pegar uma fita métrica e vai medir dessa forma e vai trabalhar até você alcançar a medida que você precisa. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, está a minha sugestão de altura para você trabalhar para os tamanhos P, M, G e GG, mas lembre novamente daquilo que eu falei ainda há pouco, sobre a importância de você tirar as medidas diretamente no corpo de quem vai utilizar, para evitar erros, tá bom? Deixe essa tabela
como última opção. Aí você trabalha a altura que você quiser, para deixar ele mais fechadinho, para deixar ele mais aberto, enfim. Só para você ter como referência, como eu disse, eu estou fazendo o meu pro meu manequim. E aqui eu tenho de altura 15 centímetros e meio, tá? É só para você ter como referência, o busto do meu manequim é bem pequeno. Então aí você segue o seu trabalho da maneira que você precisa. Bem, pessoal, então agora que a gente já alcançou a altura que a gente precisava, a gente vai arrematar essa parte. Você observa que o meu já está arrematado e eu vou reservar, tá bom? Por quê? Porque agora eu vou repetir tudo isso aqui de novo. Vou fazer mais um motivo exatamente igual a esse, só que com a outra cor, com a cor que eu escolhi para ser a principal do nosso trabalho, a que vai aparecer mais, que no meu caso é 8742, que é o azulzinho, tá bom? Observe que eu fiz exatamente a mesma coisa, tá? Estão exatamente iguais esses dois motivos. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Depois que você terminar e arrematar as duas partes, a gente vai unir essas duas partes. Como? Observe na tabela que está aparecendo aí na sua tela. Essa tabela é a metade da circunferência do busto para o tamanho P, M, G e GG. Se você iniciou a sua peça seguindo a tabela que eu dei no começo desse vídeo, então você faz seguindo essa tabela aí também. Agora, se você tá fazendo, seguindo as suas próprias medidas, então o que você vai fazer? Você vai medir a circunferência do seu busto e dessa vez vai dividir por 2, tá bom? Pessoal, como eu já disse, eu estou fazendo essa peça para o meu manequim. O meu manequim tem 88 centímetros de busto, que é dividido por 2 dá 44. Então eu vou pegar aqui a fita métrica, vou medir aqui 44 centímetros, olhem só, 44 centímetros, tá bem aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, vou até colocar aqui uma tesoura bem no 44, que é pra você conseguir visualizar onde é que tá os 44. E aí, o que eu vou fazer? Eu venho com o laranja, que eu quero que fique deste lado, a parte aqui reta, eu vou deixar aqui próximo da tesoura. E eu venho com o azul, eu vou deixar a parte reta pro outro lado, tá? A parte reta do laranja tá para os 44 centímetros e a parte reta do azul está para 1 centímetro. Eu vou deixar bem aqui certinho. Pessoal, o meu azul, como ele vai ser a cor que mais vai aparecer no meu trabalho, ele vai ficar por cima do laranja, tá bom? Ele vai ficar por cima do laranja porque ele é a cor que vai mais aparecer no trabalho. Aí eu vou arrumar certinho para que esse serrilhado aqui, que o ponto ondinha faz, o ponto caidinho faz, não sei o nome desse pontinho, ele fique aqui certinho. O do azul fique certinho com o do laranja, tá bom? Pegue um bem em cima aqui do outro. Então, é assim que vai ficar o nosso trabalho. Agora, a gente vai unir essas duas partes. Para que eu não perca a localização exata, eu vou colocar aqui o marcador bem na união aqui das duas ondinhas, pegando o azul e o laranja. E eu venho aqui com outro marcador, pegando aqui também a última ondinha do laranja, pegando a última ondinha do laranja com o azul. Pronto, para eu não perder a distribuição do tamanho. E assim vai ficar aqui o nosso trabalho, olhem só, 44 centímetros. Agora, pessoal, eu vou voltar com o azul, com o tom azul, com o tom principal. Virei aqui o nosso trabalho e eu vou prender esse azul na primeira ondinha aqui, olhem só, bem no topo da nossa primeira ondinha. Eu vim aqui onde eu tenho as correntes para subir, vou entrar aqui e vou amarrar o nosso fio. Aí, eu venho aqui dentro do mesmo ponto onde eu amarrei o fio, vou fazer aqui um nozinho e eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Aí, eu vou para outra pontinha da ondinha seguinte, olhem só, onde eu tenho as 3 correntes. Venho na terceira corrente contando de baixo para cima e faço um ponto baixo.
faço 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou aqui para outra ondinha, contando de baixo para cima, eu venho na terceira corrente e faço um ponto baixo. 4 correntes. Venho na terceira corrente, contando de baixo para cima, da ondinha seguinte, e faço um ponto baixo. E eu vou repetindo isso ondinha por ondinha, tá bom? Olhem só. Um ponto baixo. 4 correntes. Vou aqui para a próxima ondinha e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou para a próxima ondinha, faço um ponto baixo. Eu estou chegando no local onde eu fiz a união entre as duas partes, a azul e a laranja. 1, 2, 3, 4 correntes. Olhem só, aqui eu tenho o nosso primeiro marcador, onde eu uni as duas partes. O que eu vou fazer? Vou tirar o marcador aqui, vou entrar aqui com a agulha na terceira corrente, contando de baixo para cima, do azul. E depois eu entro na terceira corrente aqui, olhem só, do laranja. Dessa forma. E aqui eu faço um ponto baixo. 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou repetir a mesma coisa aqui. Entro aqui na corrente do azul e vou na corrente do laranja entrar novamente. E só agora eu faço um ponto baixo. 4 correntes. Entro aqui na correntinha do azul, na correntinha do laranja e faço um ponto baixo. 4 correntes. Entro na correntinha do azul, na correntinha do laranja e faço um ponto baixo. Agora eu vou tirar aqui o último marcador. Já vai ser a última ondinha do azul, faço aqui 4 correntes, entro aqui na correntinha do azul e na correntinha do laranja, faço um ponto baixo. Vou repetir aqui. 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Agora eu só vou ter o laranja para trabalhar e eu vou continuar da mesma forma. Vou fazendo 4 correntes e um ponto baixo na correntinha do laranja. Vou fazer isso até o final da carreira. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho. Já cheguei aqui na parte reta do laranja. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. E dentro dessa primeira ondinha, eu vou fazer aqui 3 pontos altos, pegando aqui o ponto alto da ondinha, tá? 1, 2, 3. Totalizando assim 4 pontos altos. 3 que eu fiz dentro da ondinha e as 3 correntes para subir. Eu vou para a próxima ondinha e também vou repetir 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. E você vai ficar fazendo isso, tá? Você vai fazendo 4 pontos altos nas ondinhas que você tiver dessa parte reta. A minha próxima ondinha aqui, pessoal, já é a última. Então, quando você chegar na última ondinha, você vem aqui no ponto que está na lateral da ondinha e vai fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. E o quarto ponto alto, para completar o grupinho, você vem aqui bem no encontro dos 2 pontos e faz um ponto alto, para que ele fique preso, para que ele não fique saindo do lugar, tá bom? Ficando dessa forma aqui. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer 3 correntes para subir, vai virar o trabalho e vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto, fazendo aqui atrás uma espécie de faixa de ponto alto. Se você preferir, ao invés de ponto alto, você pode fazer ponto baixo ou até mesmo fazer esse ponto ondinha, esse ponto caidinho, tombadinho novamente, tá bom? Eu falei ondinha, caidinho, tombadinho, porque na verdade eu não sei qual é exatamente o nome dele. Não me apego a essas coisas, tá? Então, você pode fazer da maneira que você quiser. Eu quis deixar mais simples, então eu vou fazer aqui com um ponto alto, ok? Eu vou adiantar e eu volto já para mostrar para vocês. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui a nossa faixa, a faixa lateral que a gente fez do lado do nosso busto. Essa aqui é a parte da frente. E, pessoal, quanto é que você vai trabalhar essa faixa? Bem, teoricamente, se aqui na parte do busto a gente ocupou a metade da circunferência do busto,
essa faixa precisa ter também a metade da circunferência do busto, para que as duas somadas dê exatamente a medida da circunferência do busto. Como, por exemplo, a minha peça, o meu manequim tem 88 centímetros de busto, aqui tem 44 centímetros e aqui também precisaria ter 44 centímetros, mas eu não fiz 44 centímetros. Por quê? Porque, pessoal, o crochê cede. Então, se você vai medir a sua peça sobre a mesa, como eu costumo dizer, em repouso, que é quando a peça está aqui sobre a mesa, ela vai te dar uma medida. Quando você veste, os pontos pesam, eles, como eu posso dizer, eles esticam um pouquinho, né? Eles alargam um pouquinho, então acaba que no seu corpo a peça cresce, digamos assim, cresce entre aspas. Então, se você fizer todo esse trabalho exatamente da medida da circunferência do seu busto, pode ser que quando você for vestir, ela fique muito larga para você. Olhem só, eu vou medir aqui a minha desde o começo. Teoricamente, é para eu ter 88 centímetros, teoricamente, que é a medida da circunferência do busto do meu manequim. Mas eu fiz aqui, vou mostrar aqui para vocês com calma, 81 centímetros, 81 centímetros. Só que se eu for esticar, esse trabalho, vai até passar dos 88 centímetros que eu preciso. Então, por isso eu preciso ter cuidado. O que eu aconselho a você é o seguinte, vai fazendo a faixa, vai fechando em círculo com marcadorzinho e vai vestindo para saber se já tá um tamanho legal, tá bom? É a melhor maneira para você ter certeza do tamanho. Ok, pessoal? Então, depois que você chegar na medida que você precisa da faixa, o que você vai fazer? Você vai passar essa faixa pela frente do seu trabalho. Olhem só, o busto está de frente para mim. Você vai passar a faixa pela frente do seu trabalho e você vai costurar essa parte da faixa com a parte reta do azul, tá? Ou da cor que você escolher. Para costurar, pessoal, você pode usar agulha e linha de costura, costurar a sua maneira, não tem problema. Eu vou utilizar ponto baixo mesmo para costurar, simples assim, tá? Eu vou fazer dessa forma, você faz essa união do jeito que você achar melhor. Então, eu já venho aqui com a agulha, vou entrar logo aqui bem no começo da parte reta do busto, vou colocar aqui a agulha, vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixo. Para que a gente não corra risco de apertar, porque o ponto baixo às vezes ele aperta, então para não correr risco de apertar, eu vou fazer uma correntinha, aí eu venho pro próximo ponto, entro no próximo ponto e entro na parte de trás, laço o fio e faço um ponto baixo. Novamente eu faço uma correntinha, aí eu vou pro próximo ponto, entro na frente e entro atrás. Uma correntinha. Vou pro próximo ponto, entro na frente, entro atrás e eu vou fazer isso até eu chegar no finalzinho, tá, pessoal? Se você ficar preocupado de sair do lugar, de repente terminar um lado e faltar do outro, você pode ir colocando marcadores também para segurar os pontos nos locais exatos de costura para você não costurar torto, tá bom? Eu tô dando aqui uma explicação bem rápida sobre essa questão da costura, porque como eu falei, você costura da maneira que você quiser. Então vamos lá, quando eu terminar essa costura, eu posso arrematar o fio novamente. Pronto, pessoal, olhem só, aqui eu já cortei o nosso fio, agora eu vou colocar essa parte que eu costurei pra dentro, novamente, olhem só. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Pessoal, antes da gente passar pra parte de baixo, a gente vai terminar toda a parte de cima do nosso trabalho, tá bom? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui com o fiozinho laranja e nós vamos prender esse fio laranja bem aqui no comecinho dele novamente. Eu vou colocar aqui o nosso fio laranja, vou dar aqui um nozinho. E eu vou fazer aqui pontos baixos. Quantos pontos baixos? Eu vou fazer 3 pontos baixos para cada carreira aqui de ondinho. Olhem só, eu tenho aqui um bloquinho, fiz 3 pontos baixos. Aqui eu tenho outro bloquinho em que os pontos altos estão de cabeça para baixo. Então, eu venho aqui no pezinho de cada ponto alto e faço um ponto baixo.
No ponto seguinte, o bloquinho tá deitado, então eu pego aqui o ponto na lateral e faço 3 pontos baixos. E eu vou seguir fazendo esses pontos baixos dessa forma, até eu chegar aqui no topo, ok? Vamos lá. Cheguei aqui no topo, pessoal, e agora eu vou preparar a alça. E a alça eu vou fazer da seguinte forma. Vou fazer aqui 3 correntes e eu vou fazer um ponto alto pegando o topo aqui do nosso bojo, tá? Formando assim uma espécie de alcinha. Olhem só, 2 pontos altos juntos. Vou fazer aqui novamente 3 correntes e mais uma vez eu faço o ponto alto, dessa vez pegando o topo do último ponto alto que eu fiz. Vou repetir 3 correntes e mais uma vez o topo do ponto alto. 3 correntes e um ponto alto sobre o topo do ponto alto. E assim eu vou seguir fazendo a nossa alça. E você vai continuar fazendo essa alça até você alcançar a medida que você precisa para a cava do braço. Eu vou aqui dar uma acelerada no meu e volto já para explicar isso aqui melhor para vocês. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, aqui eu já fiz a minha alcinha. E, pessoal, o que vai determinar o tamanho da sua alça? Uma explicação que eu vou dar aqui para quem tá fazendo a peça à pronta entrega. Por exemplo, que não tem manequim em casa, não tem como saber essa altura. Porque quem vai tirar as próprias medidas, dá pra você vestir e decidir o tamanho que você quer a sua alça. Mas para quem vai fazer a pronta entrega, pessoal, o que você precisa saber? Você precisa saber que essa alça precisa ser o suficiente para passar sobre o seu ombro e vir ser costurada aqui atrás. E para isso, você precisa da medida da altura da cava do braço de quem vai usar a peça, do tamanho que você está fazendo a sua peça. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, está a minha sugestão de medidas para o tamanho P, MG e GG da altura da cava do braço. Então, o que você vai fazer? Você coloca aqui a sua alcinha aqui, vai dar uma esticadinha aqui, olhem só, como se ela tivesse já unida aqui atrás. Aí você pega uma fita métrica, essa fita métrica você vai colocar bem certinho aqui na barra, tá? E vai ver a altura que tá dando a sua alça. Vou segurar aqui. Eu preciso, pessoal, pro meu manequim de mais ou menos 22 centímetros de alça. E é exatamente o que eu tenho aqui. Talvez você não consiga visualizar por causa da distância do enquadramento da imagem. Mas eu tenho aqui exatamente 22 centímetros. Ah, você precisa de menos. Então, você desmancha aqui, faz a mesma coisa, dobra e mede. Você precisa de mais? Então, você vai, faz mais, dobra e mede. Vai medindo a altura da cava do braço com a alça desse jeito aqui, tá bom? Como se ela já tivesse presa. É sempre bom você contar quantas alcinhas você fez, tá? Quantos pares de pontos altos você fez, porque quando você for fazer a alça do outro lado, é só você repetir a quantidade de pares de pontos altos, que aí fica mais tranquilo, não precisa ficar medindo, tá bom, pessoal? Então, você alcançou aqui a medida que você quer, mas a gente ainda não vai costurar. O que a gente vai fazer agora? Eu vou arrumar aqui o nosso trabalho, colocar ele aqui na posição aqui de frente, olhem só. Vou arrumar aqui a nossa alcinha, para ela não ficar enrolada. Pronto, e o que a gente vai fazer? Eu desenrolei, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa direção aqui de dentro, tá? Para que a gente possa caminhar em direção ao decote, ok? Então, a gente já desenrolou aqui a alça e a gente vai trabalhar nessa parte aqui de dentro, porque a gente vai trabalhar em direção ao centro do decote. E a gente vai trabalhar em direção ao centro do decote fazendo o quê? Eu fiz aqui, vou fazer aqui um ponto baixo dentro dessa primeira alcinha, um ponto baixo, e vou para a próxima alcinha. Olhem só, vou para a próxima alcinha e vou fazer um ponto alto. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou voltar sobre o ponto alto que eu fiz e vou fazer um ponto baixo, formando assim um picô. Volto para dentro da mesma alcinha e faço outro ponto alto. Repito também o picô. 3 correntes, venho aqui
dentro, sobre o ponto alto e faço um ponto baixo. Volto na alcinha e faço mais um ponto alto e mais um picô. Agora eu volto para a alcinha e faço apenas um ponto alto, fazendo assim 4 pontos altos e 3 picôs, ficando assim uma espécie de leque, tá? Aí eu venho para a alcinha seguinte, olha só, para a alcinha seguinte e faço um ponto baixo, ficando dessa forma. Vou para a próxima alcinha e vou recomeçar tudo de novo. Em uma alcinha eu fiz o ponto baixo e na próxima alcinha eu vou fazer o leque de pontos altos e picôs novamente. Eu vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, vou aproximar também um pouco mais da câmera. Um ponto alto, 3 correntes, um ponto baixo no topo, o segundo ponto alto, o segundo picô, o terceiro ponto alto, o terceiro picô, o quarto e o último ponto alto. Aí eu vou para a próxima alcinha e na próxima alcinha eu vou fazer um ponto baixo e vou novamente para a próxima alcinha, dessa vez fazer o leque novamente e começar tudo de novo, tá bom? Eu vou fazer isso aqui por volta de todas as alças, tá? Em todas as alças, até eu chegar aqui no finalzinho. Aí eu volto pra mostrar o que a gente vai fazer. Olhem só como tá aqui a nossa alça. Tô chegando aqui próximo do bojo, venho aqui na alça fazer um ponto baixo para fechar aqui um leque. Observe que no meu caso, está sobrando aqui uma alça entre o último leque que eu fiz e o bojo. Pode ser que o seu não esteja igual ao meu, isso tudo vai depender da quantidade de alcinhas, de pares de pontos altos que você fez. E isso é irrelevante. O que você precisa saber é que você vai descer aqui fazendo a mesma coisa, tá? Do lado de dentro do bojo, fazendo exatamente a mesma coisa. Como eu tenho aqui ainda uma alça, eu vou usar essa alça ainda para fazer o nosso leque. Olhem só. Aí eu venho no bloquinho, no primeiro bloquinho, e vou fazer um ponto baixo. Aí eu vou fazer o próximo leque no próximo bloquinho. Venho no centro do próximo bloquinho e começo a fazer o leque novamente. E eu vou fazer isso aqui. Você observa que na alça, eu fiz numa argolinha, num par de pontos altos, um ponto baixo, e no par de pontos altos seguintes, eu fiz o leque. Aí no par de ponto alto seguinte, eu fiz um ponto baixo. Você vai continuar fazendo a mesma coisa aqui, só que agora na base a gente tem os bloquinhos. Então, em um bloquinho você fez o ponto baixo, no bloquinho seguinte você tá fazendo leque. No próximo bloquinho você vai fazer um ponto baixo. No bloco seguinte, perdão, você vai fazer o leque e você vai seguir dessa forma até o finalzinho aqui da carreira. Quando você chegar bem aqui próximo, a gente volta. Vamos lá. Tô chegando aqui, pessoal, no finalzinho do nosso bojo laranja. Olhem só como tá o meu. Observe que aqui eu fiz o último leque e está sobrando aqui só um bloquinho. Como eu disse ainda há pouco, pode ser que o seu não esteja igual ao meu, tá? Porque tudo vai depender do tamanho que ficou essa sua parte aqui, tá bom? Então pode ser que o seu não esteja igual ao meu. Mas o meu deu certinho, então o que eu vou fazer? Eu dessa vez não vou pegar no corpo do nosso bloquinho, eu vou pegar bem no pontinho de cima para que eu possa também fechar, como eu posso dizer, baixar essa ponta aqui. Então eu coloquei aqui a agulha aqui dentro e agora eu venho pra base. Olhem só, vou entrar com a agulha na correntinha no meio da base e aí só assim eu vou laçar o fio e vou puxar por dentro de todos os pontos, fazendo um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma correntinha e aqui eu vou cortar o fio. Bia, se o meu não tá igual ao seu, como eu faço? Pessoal, você pode finalizar da sua maneira, fecha o seu último leque, depois vai caminhando com um ponto baixíssimo pro restante que falta, já que não dá para completar o leque. Enfim, você não precisa tanto se preocupar em como vai ficar aqui. Por quê? Porque essa parte aqui, ela vai ficar por dentro da parte azul. A parte azul vai ficar na frente, então ela não vai aparecer. Por isso você não precisa se preocupar em terminar certinho como o meu terminou, tá bom? Você pode fazer o último leque e caminhar com ponto baixo, ponto baixíssimo, até o finalzinho aqui do restante que falta para você encerrar o seu e finalizar
o seu trabalho, tá bom? Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai repetir deste lado da alça, que é o lado da cava, os mesmos leques que a gente fez do lado do decote. E é necessário que esses leques fiquem na mesma posição. Vou explicar melhor aqui para vocês. Você deve lembrar que a gente construiu a alça com pares de pontos altos. E a gente tem pares de pontos altos em que a gente fez 4 pontos altos e pares de pontos altos em que a gente fez um ponto baixo. Então, a gente vai repetir deste lado aqui exatamente as mesmas posições. Nesse, onde a gente fez 4 pontos altos, a gente vai fazer 4 pontos altos. Nesse, onde a gente fez ponto baixo, a gente também vai fazer ponto baixo, para que fique um leque de frente para o outro, tá bom? E seria muito simples fazer isso se eu começasse de cima para baixo. Aí era só eu repetir como tá aqui e fazer a mesma coisa. Só que se eu começar de cima para baixo, este lado vai ficar avesso, tá? Eles não vão ficar na mesma direção e não vai ficar legal. Então, para que as duas partes fiquem direita, eu vou ter que começar de baixo para cima. E para eu começar de baixo para cima, eu tenho que saber onde é que eu vou começar a fazer esses leques. E para eu chegar à conclusão de onde eu devo começar a fazer esses leques, eu vou observar como está a distribuição do leque no meu primeiro par de pontos altos, o par mais próximo do nosso bojo. Olhem só, no meu primeiro par de pontos altos, eu tenho aqui os 4 pontos altos. Então, deste lado aqui, quando eu tiver no primeiro par de pontos altos, eu preciso fazer os 4 pontos altos. Neste caso, então, eu entendo que para eu fazer os 4 pontos altos aqui, eu vou ter que fazer o ponto baixo que vai iniciar esse leque neste bloco bem aqui, olhem só, que é o primeiro bloco que eu fiz do bojo. Você deve lembrar que quando a gente fez esse acabamento aqui em ponto baixo, eu fiz 3 pontos baixos para cada bloco. Então, eu venho no segundo ponto baixo deste bloco, que é o ponto baixo do centro, e nele eu vou prender o fio fazendo um ponto baixo, para daqui eu ir direto para o primeiro par de pontos altos fazer o leque. Mas, Bia, no meu caso, no primeiro par de pontos altos, eu não tenho 4 pontos altos, eu tenho um ponto baixo. Então, você vai ter que repetir o ponto baixo aí. Aí eu peço que você use o seu feeling de crocheteira, use a sua habilidade para conseguir desenvolver isso à sua maneira. O seu trabalho não precisa ficar exatamente igual ao meu, não precisa ficar exatamente igual ao que eu estou falando, tá bom? Tudo que eu falar aqui é uma sugestão, você pode usar a sua criatividade e desenvolver da sua forma. Então, se no seu primeiro par de pontos altos você tem um ponto baixo, você tem a opção de começar daqui mesmo, do primeiro par, de amarrar o fio no primeiro par e daqui começar a fazer os leques, ou começar a fazer um leque um pouco mais baixo, tá? Numa posição aqui um pouco mais baixo, para que o ponto baixo que divide o primeiro leque do segundo caia exatamente onde tem que cair. E assim vai, tá, pessoal? Como eu estou dizendo, use a sua habilidade de crocheteira para desenvolver da maneira que você achar que ficar mais conveniente. No meu caso, eu vou amarrar o nosso fio aí, onde eu mostrei. Vou dar aqui 2 nozinhos, ou você pode colocar o fio no trabalho da maneira que você quiser. Vou fazer aqui uma correntinha para não ficar muito alta. E eu venho aqui direto, olhem só, na primeira alcinha e vou fazer aqui o leque. Agora é só eu repetir certinho, 4 pontos altos onde tem 4 pontos altos, ponto baixo onde tem ponto baixo, até eu chegar aqui no finalzinho, tá bom? Vamos lá. Tô chegando aqui no finzinho, olhem só, da nossa alça. Vou fazer aqui o último ponto baixíssimo e vou arrematar o fio. Pronto, olhem só como ficou aqui a nossa alça, super fofa. Pessoal, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai reservar o nosso fio amarelinho e vai voltar com a cor principal, que é o azul, tá? E nós vamos fazer a alça do outro lado. Só que para aquela questão de que os pontos fiquem virados sempre pro lado certo, para não correr risco de alguma parte da alça ficar virada pro lado avesso,
a gente vai fazer essa alça, a gente vai começar ela, na verdade, um pouco diferente do que a gente fez aqui na parte amarela, tá bom? Então, eu venho aqui com o nosso fiozinho azul e vou fazer aqui 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Venho na primeira corrente que eu fiz e faço um ponto alto. Fazendo assim, um par de pontos altos, já que as 3 correntes que eu pulei também equivalem a um ponto alto. Vou novamente fazer 3 correntes. Aí, eu venho sobre o ponto alto que eu fiz e vou fazer outro ponto alto. Então, vocês podem ver que aqui a gente está fazendo a alça. É exatamente como a gente fez aqui o centro da alça da parte laranja, tá? A gente vai fazer da mesma forma. Então, eu vou aqui subindo, fazendo 3 correntes e depois fazendo um ponto alto para completar o par de pontos altos. E quantos pares de pontos altos a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma quantidade que a gente fez na primeira alça, tá bom? Então, se você não contou enquanto você estava fazendo, agora você conte, tá? Não esqueça que a gente tem alça aqui no centro dos leques e também temos alças aqui onde a gente fez o ponto baixo. Então, é só você contar quantas alças você fez e repetir a mesma quantidade. Eu vou aqui fazer a minha e volto já. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o meu cordão. Já fiz aqui a mesma quantidade de pares de pontos altos que eu havia feito na primeira alça. Agora, eu venho lá pro topo do bojo azul. E lá no topo, eu vou unir as duas partes, olhem só. Eu venho bem no primeiro pontinho, tá? Na primeira correntinha que eu fiz quando eu construí esse bojo. E nela eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, o que eu vou fazer? Agora, pessoal, eu vou descer aqui, pegando esse lado da cava, fazendo pontos baixos. Eu vou aqui fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. E a gente vai fazer esses pontos baixos da mesma forma que a gente distribuiu do outro lado, fazendo 3 pontos baixos para cada bloco. Só que a gente não vai fazer só no bloco não, tá bom? A gente vai descer aqui pelo bojo. Olha só, a gente vai descer aqui por todo o bojo, fazendo ponto baixo. Chegou aqui nessa faixa das costas, a gente vai fazer ponto baixo, passando na parte superior da faixa, tá? Fazendo ponto baixo, até a gente ir de encontro novamente com a faixa laranja, com o bojo laranja. Quando a gente chegar desse lado aqui, a gente volta. Chegando aqui de encontro ao bojo amarelo, pessoal, olhem só. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz do acabamento do bojo amarelo e vou fazer um ponto baixíssimo, para assim unir as duas partes. Agora, eu vou dar uma esticadinha na laçada que está na agulha e eu vou com a agulha descendo. O meu objetivo é chegar aqui embaixo, olhem só, bem aqui onde a gente tem o ponto baixo. Meu objetivo é chegar aqui e eu vou atravessar esse trecho fazendo ponto baixíssimo, uma espécie de ponto baixíssimo. Vou dar aqui uma esticadinha no fio, vou aqui em qualquer lugar aqui na frente, de preferência bem no centro, bem na divisão entre as duas cores, tá bom? Vou laçar o fio e vou puxar essa laçada por dentro da que estava na agulha. Vou dar aqui mais uma puxadinha, venho mais pra frente, laço o fio atrás e puxo. Dou mais uma esticadinha, venho aqui na frente, laço o fio atrás e puxo. Vou repetir. Laço o fio atrás e puxo. Vou fazendo isso aqui até eu chegar lá embaixo, tá? Olhem só, já tô chegando bem próximo. Eu não tô escolhendo lugares X pra colocar, tá bom, pessoal? Aqui eu peguei sem querer o fiozinho que eu devia ter arrematado, mas eu não arrematei. Então, agora está me atrapalhando. Olha só. Então, aqui eu cheguei no ponto baixo. Vou entrar aqui com a agulha no ponto baixo, onde eu vou fazer o último ponto baixíssimo. Pronto. Agora, pessoal, o que que a gente vai fazer? Agora, eu vou caminhar nessa direção aqui, na direção dessa cordinha azul que tá passando por baixo da parte laranja, fazendo os leques, os mesmos leques que eu fiz
na região da alça e do decote da parte laranja, tá bom? Só que eu vou fazer com um pequeno detalhe que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, aqui eu vou laçar o fio. Eu venho aqui mais ou menos no comprimento de um ponto alto, olha só. No comprimento de um ponto alto e vou colocar a agulha. Vou laçar o fio e vou puxar, fazendo assim um ponto alto. Vou fazer aqui 3 correntes. Venho aqui no topo do ponto alto e faço um ponto baixo, formando assim um ponto picô. Você deve lembrar que o nosso leque tem 4 pontos altos e 3 pontos picôs. Eu vou fazer aqui agora o segundo ponto alto e o segundo ponto picô. Só que nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Quando eu estiver fazendo o segundo picô, eu vou fazer da seguinte forma. Fiz aqui as 3 correntes, venho aqui entrar com a agulha no ponto alto, aí eu vou dobrar aqui esse lequezinho sobre a parte laranja e bem onde ele pegar, olhem só, bem na direção que está a minha agulha, essa parte aqui do ponto picô, eu vou pegar um fiozinho qualquer, aí eu vou laçar o fio e esse fio que eu laçar eu vou passar por dentro do fiozinho laranja, por dentro do ponto alto, deixando assim 2 laçadas. Aí eu laço mais uma vez e fecho o ponto baixo. Volto no mesmo ponto e faço outro ponto alto e logo em seguida mais um picô. Volto no mesmo ponto e faço o último ponto alto, dessa vez sem picô, já que a gente já fez os 3 picôs. Aí eu vou deitar e onde o ponto alto alcançar, eu faço ponto baixo. Deixa eu virar aqui pra vocês verem como vai ficar. Olhem só. A gente prende pra que o nosso lequezinho fique pra cima, pra ele não ficar caindo, tá bom? E aqui, do ponto baixo, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer mais uma vez. Eu vou laçar o fio, venho aqui no comprimento de um ponto alto, mais ou menos, vou colocar aqui a agulha, vou fazer o primeiro ponto alto e vou fazer o primeiro picô. Volto pro mesmo ponto para fazer outro ponto alto, vou fazer 3 correntes, venho aqui no topo do ponto alto, vou deitar o lequezinho sobre a parte laranja, e aqui atrás eu vou pegar um fiozinho laranja qualquer. Depois que eu pego o fio laranja qualquer, é que eu laço novamente o fio azul e passo o fio azul por dentro do fio laranja e por dentro do topo do ponto alto, ficando assim com 2 laçadas na agulha. Aí assim eu fecho. Volto para a mesma base e faço o terceiro ponto alto, que aliás eu peguei errado aqui. O terceiro ponto alto, o terceiro picô. E depois o quarto e último ponto alto. Aí eu vou descer o ponto alto e onde parar eu faço o ponto baixo. Simples assim, eu vou abrir aqui rapidinho pra vocês. Então, pessoal, olhem só como tá ficando o nosso lequezinho sobre o bojo laranja. E a gente vai dar continuidade fazendo isso aqui quando a gente chegar próximo do bojo azul, do bojo da mesma cor do fio que a gente tá trabalhando. Aí a gente volta pra gente dar continuidade na explicação. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Tô chegando aqui bem próximo do busto azul e eu vou subir aqui fazendo também os leques, igual eu subi aqui. Só que, novamente, por uma questão de harmonização, para que fique certinho, para que fique simétrico as duas partes, eu preciso distribuir os leques da mesma maneira que eu distribuí aqui desse lado. E aí vem a pergunta: como eu vou começar aqui sobre o bojo? Então, vem aquela questão de novamente observar como você fez do outro lado. Eu, por exemplo, eu terminei o outro lado com um ponto baixo no último bloco. O meu deu certinho, olhem só, vou levantar aqui pra vocês. A minha distribuição de leques deu certinho aqui, olhem só. Os 4 pontos altos do último leque ficou aqui no penúltimo bloco, na penúltima carreira. E o ponto baixo para finalizar eu fiz aqui no último bloco. Então, se eu finalizo aqui com um ponto baixo no último bloco, então eu vou começar com um ponto baixo aqui neste primeiro bloco.
E você vai fazer a mesma coisa, você vai começar deste lado aqui, da mesma maneira que você encerrou aqui o laranja, ok? Aí vem aquela questão que vocês podem ver que aconteceu comigo e pode acontecer com você. O meu último leque foi esse bem aqui, que eu não sei se vocês conseguem visualizar, porque o fio azul que eu estou usando, ele é um pouco escuro, então atrapalha um pouco a visualização. O meu último leque é esse aqui, o ponto baixo do leque tá bem aqui. Nesse espacinho, não cabe, olhem só. Essa pontinha aqui, deste bloco, eu vou descer igual eu desci lá do laranja. Vocês devem lembrar que eu fiz isso, então vai ficar mais ou menos aqui. E falta aqui um pedacinho de nada para eu juntar as duas partes. Então, o que eu vou fazer? Aí vem aquela questão que eu falei ainda há pouco para vocês, do fine da artesã, da experiência, que é uma coisa aqui muito simples, tá? De você tentar entender o que você pode fazer para resolver um problema parecido com esse aqui. No meu caso, o que eu vou fazer? Eu vou refazer esse último leque, tentando deixar ele um pouco mais alongado, para que esse ponto baixo que ficou bem aqui, fique exatamente no mesmo lugar onde eu vou segurar aqui o primeiro bloco, ok? Então, eu vou refazer ele aqui tudo de novo, e a primeira coisa que eu preciso fazer é deixar o primeiro ponto alto um pouco mais distante de onde eu coloquei ainda há pouco. Então, eu coloquei ainda há pouco bem aqui, eu vou pular mais um pouquinho para deixar ele mais alongado. E vou fazer aqui o ponto alto. Então, pessoal, olhem só, aqui eu terminei o nosso leque. Agora eu vou dar mais uma alongadinha para que eu consiga fechar, fazer um ponto baixo só, para fechar esse leque e para fechar essa pontinha aqui do primeiro bloco. Então, eu venho aqui com a agulha dentro do primeiro bloco, aí eu vou entrar aqui por baixo do nosso cordão e assim eu vou fazer o ponto baixo. Olhem só. Ficando dessa forma. Pessoal, vou dar aqui uma sugestãozinha aqui pra vocês. Vocês devem ter visto que na confecção desses leques aqui, eu prendi eles com uma correntinha no bojo de trás. Só que vocês têm como opção também, ao invés de fazer isso, usar a cola pano da Círculo, dando alguns pinguinhos pelo leque e colando, tá? Eu vou fazer isso, mesmo eu prendendo com umas correntinhas, eu também vou fazer isso para poder ficar mais firme, mas o processo de colagem, de arremache da peça com cola, de qualquer coisa que eu venha usar cola na peça, eu deixo para fazer só no final, quando eu tiver certeza que eu não preciso mais desmanchar a peça, tá? Que eu não corro o risco de me arrepender de alguma coisa, ou descobrir que tem um erro e eu tenho que desmanchar. Então, deixe o processo de colagem, seja de arremate, de qualquer um detalhe, pro final, tá bom? Então, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou subir o bojo fazendo o nosso acabamento. Eu fiz aqui o ponto baixo, eu venho aqui no segundo bloco, porque esse ponto baixo que eu fiz aqui é como se estivesse nesse primeiro bloco, tá? Então, eu passo direto pro segundo. Pessoal, eu tô fazendo dessa forma porque foi assim que eu terminei o meu, tá? Mas você precisa ver como você terminou o seu e começar exatamente da mesma maneira que você terminou o seu, tá bom? Para que fique certinho, para que fique igual que você fez do outro lado. Deixa eu tirar aqui do fundo. Então, eu tô fazendo aqui o leque normalmente. Eu vou subir aqui fazendo os leques. Chegando lá na nossa alça, eu vou subir fazendo os leques. Quando eu chegar aqui na pontinha, a gente volta. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Terminei aqui, cheguei aqui no topo da nossa alça e agora o que eu vou fazer? Agora eu vou passar para esse lado, para construir os leques na parte de baixo dos leques que eu acabei de fazer. Então, aqui onde eu estou, eu já venho aqui para dentro da primeira alça, que é onde eu tenho aqui 4 pontos altos. Se eu tenho 4 pontos altos, então eu repito 4 pontos altos. Eu repito exatamente o que eu tenho na alça. Fiz aqui um ponto alto, um picô, tô indo aqui pro segundo ponto alto, agora pro segundo picô, pro terceiro ponto alto, pro terceiro picô. E para finalizar, eu faço mais um ponto alto, vou para a próxima alcinha, onde eu tenho um ponto baixo, repito um ponto baixo, e assim fica o nosso trabalhinho, e eu vou descer fazendo a mesma coisa. Bia, e você vai descer fazendo os leques até quando? Aí você vai observar, novamente vem aquela questão de observação.
você vai observar o que você fez do lado laranja. Olhem só que o meu último leque, observe que o que você está fazendo agora são os leques do lado da cava do braço. Então, você vai ter que observar esses leques que estão desse lado aqui. O meu último leque, o meu ponto baixo para encerrar o meu último leque, está exatamente sobre o primeiro bloco do bojo. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui. Vou fazer o ponto baixo para encerrar o último leque no primeiro bloco do bojo. Ok, pessoal? Você vai fazer a mesma coisa, igualar esse lado com esse. Eu vou terminar o meu e o meu trabalho vai estar dessa forma. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalhinho, as nossas alças já estão prontas. Você tá vendo que tá cheio de fio, mas é porque eu decidi deixar para fazer os meus arremates só depois que eu terminar todo o trabalho, tá? Mas você pode ir arrematando se você quiser, não tem problema nenhum. A parte da frente já está quase pronta, está faltando apenas a gente costurar a alça na parte de trás. Pessoal, eu não vou mostrar a costura, tá bom? Eu vou costurar do meu jeito e você vai costurar da sua maneira também, mas eu vou mostrar como eu faço para decidir onde eu vou prender a alça, tá? Pra gente colocar certinho, pra a alça não ficar uma para cada lado, ok? Primeiramente, eu preciso entender qual é a parte central da frente, tá bom? Qual a parte central da frente? Aqui a gente tem a parte da frente, que é a parte do bojo, e a parte central da frente é justamente no encontro aqui entre os dois bojos, que forma uma espécie de V, olhem só, forma uma espécie de V. Então, aqui é a parte central da frente. Agora, eu preciso encontrar a parte central de trás para que eu coloque a parte central de trás bem em cima da parte central da frente, tá bom? E como eu vou fazer para saber qual é a parte central de trás? Eu vou contar quantas carreiras eu fiz aqui, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Eu fiz 29 carreiras. Você vai contar quantas carreiras você fez e vai dividir por 2. 29 dividido por 2 é igual a 14 e sobra 1. Esse 1 que tá sobrando é o que justamente vai ficar no centro. Então, eu vou contar 14 e a 15ª carreira vai ser a carreira central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aqui, a 15ª, vou colocar o marcador, ela vai ser a carreira central, tá bom? Então, eu tenho 14 carreiras de um lado, 14 carreiras do outro, que somadas dá 28, mais a carreira do meio, 29, tá bom? Se você tiver tido um total par, não vai sobrar uma carreira para ser central. Então, você marca como central o encontro entre as duas divisões, tá bom? Aí, eu vou pegar aqui essa carreira onde está o marcador e vou colocar aqui certinho no centro, na parte central da frente, para que assim a gente consiga arrumar o nosso trabalho certinho na parte de trás. Eu vou pegar aqui uma das alças, preste atenção para ela não ficar enrolada, olha só, preste atenção para ela não ficar enrolada, e eu vou decidir onde eu vou costurar ela. Tem pessoas que gostam de deixar ela mais pro centro das costas, mas assim, olha só. Mas se você preferir, você também pode deixar reto, que é como eu vou deixar, tá bom? Você pode deixar reto dessa forma. Eu vou deixar bem aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu venho com o outro marcador e vou colocar bem na carreira onde eu vou costurar essa alça. Vou colocar bem aqui. Eu tô colocando a alça por cima, mas na hora de costurar, ela vai ser costurada por dentro, tá bom, pessoal? Eu vou até prender aqui a nossa alcinha no marcador também. A segunda alça é mais fácil de marcar ainda, tá? Porque aí é só eu vir aqui de fora para dentro e contar qual foi a carreira que eu coloquei o marcador para prender essa alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu coloquei o marcador na 7ª carreira. Então, eu venho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui na 7ª carreira, eu venho aqui com a outra alça e coloco o marcador também, prendendo a outra alça. Então, aqui é dessa forma que eu faço
as nossas marcações de alça, tá bom, pessoal? Como eu disse, eu não vou mostrar costurando, é uma coisa muito simples, você faça da sua maneira, você costure com o próprio fio, costure com fio de costura, com linha invisível, enfim, da maneira que você quiser. E quando você terminar essa etapa, a gente vai para a próxima etapa. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho na parte de trás. As nossas alcinhas já estão devidamente costuradas. Agora a gente vai passar para a parte da frente, aliás, para a parte da frente não, para a parte de baixo do nosso busto, que já está pronto. A parte de cima da nossa peça está toda pronta, faltando apenas arrematar as pontinhas, mas aí você faz da maneira que você costuma fazer. Antes de eu passar para baixo, vou dar apenas aqui uma dica, tá? Caso fique desconfortável essa abertura aqui, porque de repente você pode não sentir muito confortável, caso fique, como posso dizer, muito para fora, fique caindo, fique querendo mostrar o seu seio, você pode costurar essas duas partes aqui, ó, esses dois buchos, essa parte sobreposta, você pode fazer aqui uns pontinhos para que fique mais firme, tá bom? Então você veste aí e vê como é que você se sente mais confortável, tá bom? Agora a gente vai passar para a parte de baixo da nossa peça. Eu vou voltar com o fio azul, a gente vai fazer essa parte por enquanto toda de azul. Eu vou voltar com o fio azul para essas correntinhas aqui, olhem só, que a gente fez ligando um bloquinho no outro, tá bom? Eu vou bem pro começo delas, que é bem aqui, olhem só, logo aqui no começo da parte da frente. E eu vou voltar aqui com o nosso fio azul, que é a nossa cor principal, a cor que mais aparece no nosso trabalho. E eu vou dar 2 nozinhos aqui. 2, se quiser dar mais, pode dar também. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer nessa alcinha aqui 4 pontos baixos, tá bom? 4 pontos baixos. Vou fazer aqui primeiro nozinho inicial e vou aproveitar e vou esconder essa pontinha aqui do fio que eu acabei de amarrar dentro dos pontos baixos. Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Vou para a alcinha seguinte e vou repetir 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vou para a alcinha seguinte e vou repetir 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E assim eu vou seguir fazendo 4 pontos baixos até eu chegar nessa outra parte aqui. Olhem só, você observa que a gente consegue ver nitidamente as 4 correntes que a gente fez ligando o bloquinho no outro. Nessas 4 correntes a gente vai fazer pontos baixos. Só que mais à frente a gente fez os lequezinhos sobre essas mesmas correntes em que eu estou trabalhando ponto baixo. Então, essas alcinhas de ponto baixo acabou ficando dividida, olhem só. Elas ficaram menores. Então, a gente vai fazer esses 4 pontos baixos até a gente chegar aqui na última alcinha mais visível. Aí eu volto para mostrar para vocês como é que vocês vão fazer lá naquela área. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, fiz 4 pontos baixos em todas as alcinhas de 4 correntes que estavam visíveis. Aqui a gente já tem uma alcinha já um pouco mais, como eu posso dizer, mais escondida, que foi onde a gente prendeu o biquinho do último bloco da parte azul, então ela ficou um pouquinho menor. E aqui a gente tem os leques que foram colocados sobre essas 4 correntes, onde a gente precisa fazer os 4 pontos baixos. E elas cobriram bastante essas 4 correntes. Você precisa identificar onde estão essas correntes para você fazer os 4 pontos baixos no lugar correto. Não correr risco de colocar mais pontos baixos de um lado, mais pontos baixos do outro. E faltar pontos baixos no final da carreira. Ficar torto, faltar ou sobrar pontos baixos. E qual é a melhor maneira de você fazer isso? Olhem só, olhando por trás. Aqui, pessoal, essas 4 correntes que a gente precisa identificar, elas estão ligando esses bloquinhos aqui, igual ligava aqui o azul. Então, você precisa fazer 4 pontos baixos, perdão, entre um bloquinho e outro, olhem só. Aqui você precisa fazer 4 pontos baixos. Fez 4 pontos baixos nessa área aqui, você passa para o outro lado, para o outro espaço entre um bloquinho e outro, para fazer 4 pontos baixos. E vai fazendo 4 pontos baixos, tá bom? Na frente pode ser um pouquinho difícil de você identificar, mas você vai sempre olhando por trás, onde você vai estar colocando a agulha, para você ter certeza que você está colocando no local correto, tá bom? Então, eu vou voltar aqui.
Eu vou para esse espaço aqui, olhem só, e vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, tá? Agora, eu tenho aqui o espaço que está o primeiro leque, e eu preciso fazer 4 pontos baixos aqui. 3, 4. Observe que eu fiquei aqui no mesmo espaço, então aqui eu já passo pro outro espaço, olhem só, para depois desse bloco, e faz 4 pontos baixos. 1, 2, aqui eu já consigo espalhar melhor, consigo ver 3, olhem só, sempre dentro do mesmo espaço. 4, aí eu vou passar pro outro espaço, e aqui eu faço mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Olhem só, vou agora pro próximo espaço, entre um bloco e outro, e faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E assim eu vou seguir até o finalzinho, tá? A gente já tá quase chegando aqui no finalzinho. Pronto, pessoal, olhem só. Já fiz aqui os pontos baixos em toda a parte da frente, sobre toda a parte de baixo dos dois bustos, dos dois bojos, tá bom? Sempre trabalhando de 4 em 4 pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar na parte da faixa. Como eu disse aqui no começo, quando a gente começou a fazer essa faixa, eu disse que você pode fazer ela do jeito que você quiser, tá bom? Se você quisesse fazer só de ponto baixo, você fazia. Se você quiser usar outro ponto para fazer essa faixa, você também poderia ter feito. Eu fiz ela toda com pontos altos, tá bom? E eu vou passar aqui por baixo também os pontos baixos. Também vou fazer pontos baixos aqui, independente do ponto que você utilizou para fazer a barra, você vai fazer pontos baixos aqui. O que vai mudar do meu trabalho feito com ponto alto para o seu, caso você tenha utilizado um outro tipo de ponto? O que vai mudar é a quantidade de pontos baixos que você vai colocar para cada carreira. Vou dar aqui um exemplo. Digamos que você fez essa barra toda em pontos baixos, de ida e volta em pontos baixos. Então, você vai colocar para cada carreira um ponto baixo. Para cada carreira de pontos baixos da barra, você vai fazer aqui embaixo um ponto baixo, tá bom? Como eu estou utilizando pontos altos, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada carreira. Como eu estou utilizando pontos altos, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada carreira. Se você não estiver utilizando nem ponto baixo, nem ponto alto, tiver escolhido um outro padrão, você precisa analisar quantos pontos cabem em cada carreira sua, que não vai deixar o trabalho nem apertado e nem folgado demais, tá bom? Então, você precisa analisar isso sozinho. Um outro detalhe é que aqui a gente vai continuar trabalhando de 4 em 4 pontos, porque a gente precisa fechar essa volta de 4 em 4. Por que a gente precisa fechar essa volta de 4 em 4? Porque o ponto que a gente vai fazer aqui na parte de baixo, ela é múltiplo de 4. Então, a gente está preparando a base para esse ponto, a gente está preparando uma base só com pontos baixos, e esse total de pontos baixos precisa ser múltiplo de 4. Na parte da frente, a gente já trabalhou de 4 em 4, então a gente precisa trabalhar aqui de 4 em 4. Como a gente vai fazer? Como eu disse, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada carreira de pontos altos. Então, eu venho aqui na primeira carreira de ponto baixo, de ponto alto, perdão, e faço 1, 2 pontos baixos. Eu vou para a próxima carreira e faço 3, 4. Então, aqui eu já tenho 4 pontos. Agora, eu vou para a próxima carreira e recomeço a contagem. 1, 2. Na carreira seguinte, 3, 4. Vou para a próxima carreira e recomeço a contagem. 1, 2. Na carreira seguinte, 3, 4. Ou seja, eu vou ter 4 pontos baixos a cada 2 carreiras de pontos altos. Você vai contando aí o seu da maneira que eu já expliquei e vai fazendo os pontos baixos até o final da carreira. Vamos lá. Tô chegando aqui, pessoal, próximo do finalzinho da nossa barra. Venho aqui para a carreira seguinte e vou fazer 1, 2,
vou para outra carreira, 3, 4. Aí, o que aconteceu no meu caso? Pode não ter acontecido com você, tá bom? Mas o que aconteceu no meu caso? Só resta aqui uma carreira de pontos altos. E eu estou fazendo 2 pontos baixos para cada carreira. Então, se eu colocar só esses 2 pontos baixos aqui, eu não vou ter um múltiplo de 4 no total. Eu preciso terminar de 4 em 4. Então, eu vou dar o jeitinho de completar o que está faltando. Eu vou colocar os 2 pontos baixos dessa carreira, mas eu vou dar um jeitinho de colocar mais 2 pontos baixos, porque eu preciso terminar com 4 pontos baixos também. Então, eu fiz aqui os 4 pontos baixos, agora eu venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz dessa carreira e vou fechar com um ponto baixíssimo. Pessoal, dependendo do ponto que você fez, pode ser que seja mais vantajoso, ao invés de você adicionar mais pontos para completar os 4, você diminuir, tá bom? Então, você precisa avaliar o que é mais vantajoso para você, ok? O que vai ficar melhor? Se é você diminuir a quantidade de pontos para conseguir fazer certinho ou você aumentar, tá bom? Então, agora a gente vai para a próxima carreira. Vamos fazer aqui uma correntinha para subir e no mesmo ponto a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vamos pular 3 pontos da base e no quarto ponto a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos repetir 4 correntes, 3, 4. Pular 3 pontos da base e no quarto ponto, um ponto baixo. 4 correntes, pula 1, 2, 3 pontos da base, 1, 2, 3 pontos da base, e no quarto ponto faz um ponto baixo. E assim você vai seguir fazendo essas alças até o final da carreira. Cheguei aqui na última alcinha, fiz aqui as 4 correntes, venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz para fazer a primeira alça e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora a gente fez aqui, pessoal, a primeira carreira do padrão do nosso corpo. Agora a gente vai para a segunda carreira. Vou entrar aqui dentro da primeira alça também com uma correntinha e vou fazer 3 correntes para subir. Vou fazer aqui 2 pontos altos. Essas 3 correntes que eu fiz equivalem a um ponto alto. Então, somado esses 2 pontos altos, eu tenho aqui 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou para a próxima alça e vou repetir 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, vou para a próxima alça e vou fazer tudo de novo. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha, na próxima alça, 3 pontos altos. E eu vou fazer isso aqui até o final da carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, tô chegando aqui no finalzinho da nossa carreira. Fiz aqui o último bloquinho de 3 pontos altos sobre a última alça. Vou fazer uma correntinha. Venho aqui nas 3 correntes que a gente fez para iniciar essa segunda carreira. E na terceira corrente, contando de baixo para cima, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Nessa nossa terceira carreira, a gente vai repetir a segunda. Vamos fazer 3 correntes para subir e vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto da base. Vamos fazer uma correntinha, vamos passar para o próximo grupo e vamos fazer um ponto alto no primeiro ponto alto, um ponto alto no segundo ponto alto, um ponto alto no terceiro ponto alto. Me enrolei aqui. Aí a gente faz uma correntinha e passa para o próximo grupo para novamente fazer 3 pontos altos. E seguimos assim até o final da carreira. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, olha só, vou fazer aqui o último bloco de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos. Olha só, vou fazer uma correntinha, venho aqui na terceira corrente contando de baixo para cima e faço um ponto baixíssimo. Agora a gente vai para a quarta carreira e a quarta carreira a gente vai repetir esses 3 pontos altos, só que dessa vez eles vão ser fechados juntos, então para isso a gente vai precisar fazer um pouquinho diferente. Eu vou subir com 2 correntes e não com 3, como eu subi anteriormente. Vou dar aqui uma laçadinha no fio, vou entrar no ponto alto da base, vou laçar novamente e vou puxar, ficando assim com 3 laçadas na agulha. Vou laçar mais uma vez e vou passar por dentro das 2 primeiras laçadas, ficando assim apenas 2 na agulha. Vou laçar novamente e vou entrar no próximo ponto, fazendo tudo de novo, laço embaixo, subo, laço mais uma vez e passo por dentro das 2 primeiras laçadas da agulha, dessa vez ficando com 3 na agulha. Vou laçar mais uma vez e vou fechar tudo junto. Pronto, ficando dessa forma. Vou fazer
4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou pro próximo grupo e vou fazer a mesma coisa. Laço aqui, entro no primeiro ponto alto, puxo, laço novamente, vou passar por dentro das duas laçadas mais próximas da ponta da agulha, ficando com 2 laçadas na agulha. Laço mais uma vez, vou pro próximo ponto, laço na base, puxo, laço mais uma vez, passo por dentro das duas mais próximas da ponta da agulha, ficando com 3 laçadas. Laço mais uma vez, vou para o próximo ponto, laço, puxo, laço, passo por dentro das duas mais próximas da ponta da agulha, ficando assim com 4 laçadas. Você deve lembrar que aqui, quando eu fiz o último ponto, ficou com 3 laçadas. Por que que aqui ficou com 4? Esse primeiro ponto, ele fica com 3 laçadas porque a gente iniciou com 2 correntes e não com um ponto alto feito de forma convencional. Já daqui em diante, a gente faz os 3 pontos altos de forma convencional e isso vai dar uma laçada a mais. Então, a partir de agora, a gente vai ter sempre 4 laçadas antes de pegar a última e fechar tudo junto. Olhem só. 4 correntes, 1, 2, 3, 4. E eu vou fazer mais uma vez um pouco mais rápido, tá bom? Deixo aqui o primeiro ponto pela metade, deixo o segundo pela metade, o terceiro pela metade, e aqui eu tenho 4 laçadas e fecho tudo junto. Vou repetir 4 correntes, 1, 2, 3, 4, e eu vou fazendo isso aqui até o final da carreira. Vamos lá. Tô fazendo aqui o último bloquinho fechado junto, tá, pessoal? Olhem só, vou fazer aqui as 4 correntes, venho bem no topo do primeiro bloquinho que eu fechei junto e vou fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma. Pessoal, esse aqui é o padrão que a gente vai utilizar aqui na parte de baixo da nossa peça. Como você viu, a gente utilizou 4 carreiras para completar o padrão. O que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai começar a repetir esse padrão. Então, nesse momento, a nossa 5ª carreira é exatamente igual à primeira, onde a gente fez apenas alças. A maneira mais fácil da gente fazer essas alças sem que a gente precise caminhar com ponto baixíssimo até o meio dessa primeira alça aqui, causando aquele relevo que dá um efeito desagradável na peça, eu vou aqui desmanchar esse fechamento e vou desmanchar 2 correntes das 4 que a gente fez para encerrar a 4ª carreira, tá bom? Então, eu fiz aqui 2 correntes e vou substituir as outras 2 por um meio ponto alto. Olha só. E isso faz com que eu já fique no meio da alça, que é onde eu preciso começar a próxima carreira. Lembrando, a próxima carreira é repetição da primeira, onde a gente faz apenas alças. Então, vamos relembrar? Eu vou fazer aqui 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes. Vou na próxima alça e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou na próxima alça e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou na próxima alça e vou fazer um ponto baixo. E eu vou seguir dessa forma até o final da carreira. Depois de eu repetir a primeira carreira, eu vou repetir a segunda, a terceira, a quarta. E aí eu vou recomeçar tudo de novo até eu alcançar a medida que eu quero, tá bom? Se você se confundir e não conseguir desenvolver essa parte aqui sozinho, é só você voltar o vídeo até o momento em que eu começo a ensinar esse trecho e fazer essa repetição assistindo aqui o primeiro motivo. E você vai fazendo isso até você alcançar a medida que você quer. Eu vou avançar aqui o trabalho e volto para mostrar para vocês como é que tá ficando. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho mais adiantado. Já cheguei aqui no comprimento que eu quero. Trabalhei aqui, pessoal, até a última carreira do motivo, que é aquela carreira em que a gente faz os 3 pontos altos presos juntos, formando um bloquinho, 4 correntes, 3 pontos altos presos juntos, 4 correntes e assim vai. Medindo abaixo do busto até a última carreira que eu fiz, eu tenho mais ou menos 20 centímetros, mas medindo assim sobre a mesa, tá bom? Quando a gente põe no corpo, ela estica um pouquinho. Só que essa medida é só para você usar como referência. Você vai fazer do comprimento que você quer a sua peça. E o que que a gente vai fazer agora? Bem, agora a gente vai fazer o biquinho, que é o que eu vou utilizar como acabamento na parte de baixo da nossa peça. E para fazer esses biquinhos, pessoal, a gente também
vai precisar fazer aquela carreirinha só de alças, tá? Como se a gente estivesse fazendo a primeira carreira desse motivo, onde a gente faz um ponto baixo, 4 correntes, um ponto baixo, 4 correntes. A gente vai começar a carreira do biquinho fazendo essa carreira só de alças. Entretanto, é fundamental que a gente tenha uma quantidade par de alças, tá bom? Para que o nosso biquinho dê certo, é necessário que a gente tenha uma quantidade par de alças. E para a gente saber quantas alças a gente vai ter, é só a gente contar quantas alcinhas aparecem aqui nessa última carreira que a gente fez. Então, você vem aqui, olhem só, na sua última carreira e você vai contar por toda a volta dela quantas alcinhas iguais a essa aqui você tem. Você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 e conta até você dar a volta para saber quantas alcinhas você tem. Então, se o seu total de alças por volta da última carreira for um total par, então você vai seguir o seu trabalho normalmente, sem fazer nenhum tipo de mudança, tá? Você vai fazer a carreirinha aqui só de alças, um ponto baixo, 4 correntes, um ponto baixo, 4 correntes, uma carreira exatamente igual à primeira carreira desse motivo, tá bom? Exatamente igual, sem precisar se preocupar com nenhum tipo de mudança. Agora, se o seu total de alças por volta da última carreira for um número ímpar, aí você vai precisar fazer uma pequena mudança. Pessoal, eu tenho por volta dessa última carreira um total de 35 alças, que é um número ímpar. E eu vou precisar aumentar mais uma alça para eu ir para 36 e ter assim um total de alças pares, tá bom? Você vai precisar fazer a mesma coisa, vai aumentar o seu total de alças. Caso você tenha um total ímpar, você vai aumentar uma alça para que você vá para um total par, ok? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou tirar aqui o marcador que eu coloquei no final da carreira e eu vou começar normalmente, tá bom? Eu vou começar normalmente, deixa eu refazer isso aqui, porque eu vou deixar esse aumento para fazer na parte das costas da minha peça. Então, aqui na frente, eu vou seguir normalmente fazendo aqui 4 correntes, um ponto baixo, 4 correntes, um ponto baixo. Quando eu estiver mais próximo do final, a gente volta para eu mostrar para vocês como é que vocês irão fazer esse aumento. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, já tô bem aqui próximo do nosso início. Falta apenas um pequeno trecho e nesse momento eu já fiz 30 alças. Eu preciso, nesse pequeno trecho, que só caberia mais 5, eu preciso fazer 6, eu preciso aumentar uma. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui 31 alça, 1, 2, 3, 4. Você observa que esse ponto baixo aqui que eu acabei de fazer, eu já fiz mais próximo desse grupinho aqui de 3 pontos altos fechados juntos, e aqui eu fiz 4 correntes e eu venho aqui sobre o grupinho de 3 pontos altos fechados juntos e vou fazer um ponto baixo aqui, tá bom? Vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4, e no espaço eu vou fazer mais um ponto baixo no espaço, ficando dessa forma aqui. Nesse momento, eu já aumentei uma alça, tá bom? Eu perdi a conta de quantas alças eu fiz, mas eu já aumentei uma alça. Então, agora eu já posso seguir normalmente. 4 correntes, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, um ponto baixo. E, para finalizar aqui, 1, 2 correntes. Venho aqui onde eu iniciei e faço um meio ponto alto, dessa forma aqui. Tá bom, pessoal? Olhem só como eu fechei a carreira. A gente vai fechar dessa forma aqui também. Pra você ver se você fez certinho, você pode contar quantas alças você tem pra saber se realmente você conseguiu fazer o aumento. Eu vou até contar aqui a minha também, tá bom? 1, 4, 35, 36 alças. O meu está ok. Então, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pra parte do babadinho. E o nosso babadinho vai ser feito com o mesmo leque que a gente usou na parte de cima. Só que a gente vai fazer ele com um pouquinho mais de pontos altos e picôs, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou entrar dentro desse espaço e vou laçar o fio e fazer um ponto baixo. Venho aqui para a próxima alça, vou fazer um ponto alto e 3 correntes.
E vou fazer aqui o picôzinho com ponto baixo. Vou fazer mais um ponto alto e mais um picô. Vou fazer aqui o terceiro ponto alto e o terceiro picô. Vou fazer o quarto ponto alto e o quarto picô. Agora, eu vou fazer apenas o quinto ponto alto e não vai ter 5 picôs, tá bom? São 5 pontos altos e 4 picôs. Vou deixar aqui, deitar aqui, perdão, na próxima alça e vou fazer um ponto baixo. E aqui eu já passo para a próxima alça e faço tudo de novo. O primeiro ponto alto, o primeiro picô, o segundo ponto alto, o segundo picô, o terceiro ponto alto, o terceiro picô, o quarto ponto alto e o quarto picô. E agora o quinto ponto alto. Deita aqui sobre a próxima alça, faz um ponto baixo e vai ficando dessa forma e você vai fazer isso aqui por toda a volta. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, tô chegando aqui no finalzinho da carreira, venho aqui no começo dela e vou fazer um ponto baixíssimo, encerrando a carreira. Deixa eu fazer novamente. Pronto. Pessoal, e agora o que a gente vai fazer? Você observa que a gente fez aqui uma carreira de babadinho com o azul e eu vou fazer também uma carreira de babadinho com o laranja. Só que para eu fazer essa carreira de babadinho com laranja, eu preciso fazer uma base de alcinhas. E essa base de alcinhas é que eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer agora. Eu vou partir daqui de onde eu estou fazendo 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Eu venho aqui, eu quero que vocês observem o que eu vou fazer, que eu vou mostrar aqui pela frente, mas nós vamos fazer por trás, tá bom? Olhem só, vocês vão com a agulha pegar a alcinha que está embaixo desse leque, a alcinha onde esse leque foi feito, tá? E você vai pegar no meio do leque, mais ou menos no meio do leque, você vai abrir assim o leque, olhem só, e vai laçar a alça e fazer um ponto baixo. Entretanto, a gente vai fazer isso por trás, olhem só. Vou colocar a agulha de trás pra frente, vou pegar a alça e aqui eu vou fazer o ponto baixo, fazendo assim a nossa primeira alcinha. Vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Agora eu tenho aqui um ponto baixo, posso vir aqui sobre esse ponto baixo e fazer outro ponto baixo. Vou repetir, 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Venho aqui em qualquer lugar, mais ou menos no meio do leque, vou entrar com a agulha de trás para frente, vou passar aqui por baixo e vou laçar o fio fazendo um ponto baixo na alça onde está o leque. 4 correntes, sobre o ponto baixo eu faço um ponto baixo. 4 correntes e vou repetir aqui, olhem só. E eu vou fazer isso aqui, pessoal, por toda a volta, ok? Quando você encerrar essa volta, que você chegar lá, onde você começou a fazer essas alças, você vai arrematar o fio azul e a gente vai voltar com o fio laranja, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês as alças que a gente fez, olhem só. E você observa o seguinte, que em cada leque, na parte de trás de cada leque, tem exatamente 2 alças, olhem só. Olhem só. Todos os leques têm na parte de trás 2 alças, como você pode perceber. A gente vai voltar agora com o fio laranja para o nosso trabalho. A gente vai fazer mais uma carreira com alças e a gente precisa prender o fio laranja nessa alça aqui, olhem só. Você vai escolher qualquer um dos leques, não importa, qualquer um dos leques, você vai levantar esse leque aqui para que as alças apareçam. Olhem só. Isso aqui, as 2 alças são do mesmo leque e você vai amarrar o fio laranja nesta alça bem aqui, tá bom? Porque precisa de um local
X para amarrar, porque por causa da continuidade do trabalho, para quando a gente for fazer a carreira do babadinho, para que ele fique intercalado com o azul, com o babadinho azul. Então a gente tem um lugar X pra gente poder começar aqui com as alcinhas laranjas. Então agora a gente vai fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vamos para a próxima alça e vamos fazer um ponto baixo. 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vamos para a próxima alça, vamos fazer um ponto baixo e você vai seguir assim até o final da carreira. Quando chegar lá no final da carreira, a gente volta para dar continuidade. Vamos lá. Chegando aqui no finalzinho da carreira, olhem só, falta aqui eu fazer apenas uma alça. E a última alça a gente faz com 2 correntes e um meio ponto alto no mesmo ponto em que a gente começou a fazer essas alças com laranja, tá bom? Agora, pessoal, a gente volta a fazer os mesmos babadinhos que a gente fez com o azul. Exatamente os mesmos babadinhos. Vou fazer aqui um ponto baixo, aí eu venho na próxima alça, faço um ponto alto, 3 correntes, um ponto baixo sobre o ponto alto, formando assim o picô. Aí eu já faço o segundo ponto alto, 3 correntes, um ponto baixo sobre o ponto alto, formando assim o segundo picô. Faço o terceiro ponto alto, 3 correntes, faço o ponto baixo aqui sobre o ponto alto da base, que aliás eu me enrolei, vou fazer de novo. Faço aqui o terceiro picô, o quarto ponto alto, o quarto picô. E para encerrar o leque, eu faço aqui o quinto ponto alto. Venho aqui na próxima alça, faço um ponto baixo e na próxima alça recomeço tudo de novo. E vai ficando dessa forma aqui, pessoal, olhem só o nosso trabalho. E você vai seguir assim até o final da carreira, não vou detalhar muito, porque a gente já fez todo esse leque aqui com o azul, então você já deve saber como fazer. E segue agora o resultado final do nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.